Olá, meus amiguinhos! Que bom estar aqui com vocês para começar mais uma semana cheia de historinhas. E olha, a lição dessa semana tá super especial. Estamos continuando a história de Paulo. E o que será que vai acontecer agora? Será que vão matar Paulo? Será que vão soltar Paulo? O que vai acontecer? Nós vamos descobrir. Mas antes, nós vamos abrir a nossa lição. A lição de hoje é a lição de número 9. Está na página 72 e tem um versinho aqui para memorizar. O título da nossa lição é Com Destino a Roma. Opa, já deu aqui um spoilerzinho de o que vai acontecer, né? Vamos memorizar o versinho? Está lá em Romanos 8,35 e você pode também acompanhar na sua Bíblia, ok? Então vamos lá. Diz assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma perguntinha. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será que alguma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo? Bom, esse verso aqui faz parte da história de Paulo. Será que alguma dessas coisas aqui separou ele da missão dele de amar a Jesus e pregar o evangelho a todas as pessoas? Eu acho que não, mas nós vamos descobrir muitas coisas ainda na nossa lição durante esse trimestre. Então vamos lá, você sabe que na semana passada você estudou, você falou sobre Paulo, sobre o tempo que ele ficou preso, foi 2 anos. E Festo, o rei, o governador, tinha entrado no lugar de Félix, que era um governador muito mau, que deixou Paulo preso por 2 anos. E agora Festo ficou com dó dele, porque sabia que ele não fazia coisas ruins. Então deixou ele, libertou ele, entre aspas, né? Não libertou. Vou contar o que aconteceu para vocês. Vamos lá. Ele perguntou para Paulo se Paulo queria voltar para os judeus ou se ele queria ir para Roma para ser julgado. E ele pensou assim, se eu for para Jerusalém, os judeus vão me matar. Então é melhor eu ir para Roma mesmo e ser julgado lá pelo imperador César. E aí, Festo então fez a vontade dele, porque ele sabia que os judeus odiavam ele, e foi para lá. Mas, como assim ele foi para lá, tia Raquel? Ele simplesmente foi para Roma? Não, aí tem uma longa história antes dele ir para Roma que eu vou contar para vocês, que é a história de hoje. Na nossa lição hoje o tema é Quase Salvo. Então, Paulo começou a contar a sua história de tudo que aconteceu na sua vida para Festo, o governador. E o governador convidou Agripa, que era um outro homem muito, poderoso. Vou mostrar eles aqui para vocês, ó. Aqui estava ó, Festo e o rei Agripa. E esses dois ainda não. Paulo, ele foi contar a história dele, sobre o que aconteceu com ele, para eles. E tinha também uma mulher, que era Berenice, o nome dela, irmã do rei Agripa. Eles estavam ouvindo a história de Paulo, porque o rei falou assim, o rei não, o governador. O governador disse assim, tá, entendi. Eu tenho um amigo aqui e eu gostaria muito que você contasse a sua história para ele. Então ele falou, tá bom. Aí combinou com ele e foi lá para contar a história, sua história de vida e tal. E aí ele foi contar a sua história de vida para... Qual o nome dele mesmo? Que eu já esqueci. Agripa. É um nome tão diferente, né, Agripa? Foi contar para Agripa, para Festo e para Berenice como que foi que aconteceu, o que aconteceu com ele. Ele diz assim, olha, eu vou dizer para vocês assim, a minha história de vida é uma história muito sofrida, porque eu, primeiro, achava que os cristãos estavam todos errados. Então eu matava os cristãos, eu perseguia os cristãos, eu só fazia maldade com eles. Até que um dia eu estava indo fazer maldade com os cristãos
matar eles, e no meio da estrada aconteceu que uma luz muito forte brilhou no céu e eu caí no chão. E Jesus falou comigo, ele disse assim, ó, por que você está perseguindo essas pessoas, Saulo? E naquele momento ele entendeu que quem falava com ele não era um fantasma, mas era Deus, o próprio Deus que falava com ele. Então ele revelou que a Paulo que todas aquelas pessoas precisavam do amor de Jesus e falava assim, ensina para elas o amor de Jesus. Você está achando que eles estão errados entendendo o amor de Jesus, mas não, elas precisam do amor de Jesus. E naquele momento ele se converteu, ele entendeu. Então ele contou resumidamente a sua história, tudo aquilo que você já estudou na lição, ele contou para Agripa, Berenice e para Festo. Bom, de repente, Festo se levantou numa voz alta e falou assim, você tá doido? Jesus ressuscitou, porque ele começou a falar do amor de Jesus também para eles, né? Paulo não perdia a oportunidade. Jesus ressuscitou, tá maluco? E aí Paulo respondeu com toda a educação do mundo e falou para ele assim, Vossa Majestade, você acredita nos profetas e no que eles escreveram sobre Jesus? E o Espírito Santo ele estava usando Paulo para Paulo ter paciência, para ser educado e gentil, porque isso é quem faz é o Espírito Santo com a gente. E aí, Agripa falou para ele assim, para com isso. Isso tá tudo errado. Sua gentileza até quase me convenceu, mas não, eu não gosto dessa história não, tudo mais. Esse negócio de cristão, de servir a Jesus. Então Paulo falou para ele assim, quem dera que a vossa majestade aceitasse o amor de Jesus e conhecesse o amor de Jesus e falasse também disso para outras pessoas e se tornasse um cristão, seria muito, muito bom. Mas só que a Agripa não aceitou mais ouvir Saulo, saiu de dentro da sala e aí foi aquela coisa. Largou ele para lá e foi embora. E então, depois que Paulo se retirou, né, porque ficou ali sozinho, né, sem ter o que fazer, os governadores, eles começaram a conversar entre si e eles diziam um ao outro assim, mas tá, ele fala sobre o amor de Jesus, eu não concordo e tal, mas ele não fez mal nenhum para ninguém, então por que será que ele tá preso? Não faz sentido as pessoas quererem matar ele. Ele fala de uma coisa que a gente não quer aceitar, mas tá tudo bem, ele só tá falando, ele não fez crime, né, nenhum, ele se converteu. E na época que ele fazia crime, que matava, era os próprios judeus que mandavam ele fazer isso, né? Matar os cristãos. Enfim, será que eles decidiram então libertar Paulo? Os governadores ficaram lá. Será? Ele não fez maldade nenhuma. Será que eles decidiram libertar Paulo? A gente vai descobrir, mas amanhã. Então, eu vejo você amanhã pra gente saber o que aconteceu depois disso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã.